3. Santo Agostinho retorna ao tema de Troia, que os próprios deuses não salvaram Troia. E se não salvaram Troia, de onde saiu Enéas para fundar Roma, por que salvariam Roma? Então essa confiança de que se a gente continuasse louvando os deuses antigos, Roma não teria sido saqueada. Por quê? Se não salvaram Troia, por que os mesmos deuses salvariam Roma? E aí alguns pagãos, confrontados com esse argumento, diziam assim, não, mas Troia foi punida por causa do adultério de Paris. Quem já leu a Ilíada, ou pelo menos viu, né, aquele filme Troia, que o Aquiles é o Brad Pitt, o Paris é aquele ator que faz o Legolas, do filme do Senhor dos Anéis, acho que é Orlando Bloom o nome dele. Então Paris tomou a mulher lá do rei da Grécia, levou para Troia e a confusão começou toda ali. Então alguns pagãos diziam, não, mas Troia foi punida porque Paris era um adúltero. Então os deuses ficaram contra ele por causa disso. Aí Santo Agostinho argumenta, então com maior razão deveria punir Roma, já que Rômulo afirmava ser filho de Marte, e além do estupro do deus da guerra, o estupro de uma vestal pela lei romana levava a pena de morte. Então o que era uma vestal? Era um templo que existia lá em Roma, da deusa Vesta, que era a deusa do lar e do fogo. Tinha lá o fogo sagrado, que representava a proteção da cidade. Então, se uma dessas vestais, essas vestais tinham de ser virgens, mulheres virgens. Se uma delas ou tivesse relações sexuais com alguém, ou até fosse estuprada, a lei romana dizia que ela deveria ser morta, ainda que ela não tivesse culpa. No entanto, a própria lenda da fundação de Roma diz que o deus Marte, deus da guerra, fez isso com uma vestal. E disso nasceu Rômulo e Remo. Então, se Paris era ruim porque era adúltero, Roma começou dessa forma, merece o quê? Além disso, Santo Agostinho lembra que o mesmo Rômulo, fundador da cidade, matou o irmão, que é uma coisa muito mais grave do que o adultério. Se Troia mereceu ser destruída pelo adultério de Paris, o que merece Roma? Aí Santo Agostinho começa a falar de um rei de Roma, um dos reis de Roma, que ficou famoso porque no seu período houveram 39 anos de paz. Aí Santo Agostinho cita outro autor que fala, acho que é 46 anos de paz. Enfim, ele cita as duas datas possíveis. E aí se atribui a esse grande período de paz que o rei Numa Pompílio teve, o fato dele ter instituído uma série de cerimônias religiosas e culto aos deuses. Então lá em Roma tinha a porta de Jano. Jano era o deus que guardava a porta do céu. Então, quando essa porta estava fechada, significava que o império estava em paz. A cidade estava em paz, não tinha guerra, então a porta era fechada. Quase sempre a porta estava aberta, porque Roma se meteu em guerra o tempo inteiro. Então, esse foi o período de maior paz da história de Roma, e por um ano depois da Segunda Guerra contra Cartago. Mas fora isso, guerra o tempo todo. Então, Santo Agostinho se pergunta com ironia: olha, se essas cerimônias religiosas eram tão boas, se esses deuses eram tão fortes a ponto de manter a paz, por que só funcionou no reino de Numa Pompílio? O que aconteceu? Depois os deuses pararam de aceitar as cerimônias? Então, Santo Agostinho, com muita ironia, sempre que ele vai falar dos deuses pagãos, ele é extremamente irônico. Ele se coloca a discorrer sobre os outros deuses instituídos em Roma após Pompílio, como Júpiter, ou como a mãe dos deuses, ou Esculápio, e que o aumento do número de deuses não tornou-a tão feliz como no tempo de paz de Pompílio. Ou seja, depois que aumentou o número de deuses, ao invés de ser bom como antes, piorou. Então ele diz, abre aspas, sua vida correu mais feliz com menos deuses, mas, quanto mais se ia desenvolvendo, tanto mais julgava dever instituir, como o navio requer marinheiros, desconfiando, segundo penso, que aqueles poucos sob os quais vivera melhor, em comparação com a vida pior, não fossem suficientes para manter a grandeza. Fecha aspas. Santo Agostinho conta lá o rapto das mulheres sabinas, né? Os romanos roubaram elas, os pais vieram atrás, teve a guerra. E ironiza
a atribuição aos deuses da grandeza de Roma, visto que no início de Roma houveram episódios tão violentos e injustos. Aí ele diz, abre aspas, os romanos venceram e com as mãos banhadas no sangue dos sogros, obrigaram as filhas deles a abraçá-los. Elas não se atreveram a chorar os pais mortos, para não ofenderem os maridos vencedores. Que direitos matrimoniais são esses? Que razões para a guerra? Que modos de constituir irmandade, afinidade, sociedade, divindade? Que vida é essa de cidade constituída sob a tutela de tantos deuses? Jogando na cara daqueles que diziam Roma é grande porque cultua os deuses antigos. Mostrando, falou, e esses episódios aqui de barbárie também foram os deuses? Santo Agostinho então relembra a destruição da cidade de Alba. Ele vai repassando todo o comecinho na época que Roma era reinado, depois o comecinho da República, ele vai citando diversos episódios, até para mostrar, aqui Santo Agostinho escrevia também aos pagãos cultos. Então ele queria mostrar que ele era alguém que dominava perfeitamente não apenas a língua latina, mas dominava também a história de Roma, dominava a filosofia, dominava a política. Por isso a obra-prima de Santo Agostinho é o livro Cidade de Deus, do ponto de vista literário, filosófico, histórico, etc. Então havia essa cidade de Alba, que os romanos diziam que tinham sido fundadas pelos troianos também, antes da própria Roma. Então é uma espécie de cidade-mãe. E quem era lá de Alba tinha laços de sangue com os romanos, eram parentes. Então as duas cidades entraram em guerra, a cidade de Roma venceu e celebrou a destruição da cidade-mãe. Aí Agostinho diz que os deuses que pertenciam a Alba não lhe impediram a destruição. Então, abre aspas. Em seguida, para a maior eficácia da vitória, desmantelaram Alba, onde, depois de Troia, destruída pelos gregos, e depois de Lavínio, onde Enéas constituíram um reino, os deuses troianos encontraram asilo pela terceira vez. Mas, como é usança deles, talvez houvessem imigrado também dali, sendo essa a causa de haverem-na destruído. Fecha aspas. O Santo Agostinho diz assim, os deuses estavam em Troia, destruíram a cidade. Aí eles migraram depois, para Lavínio. Depois para Alba. Aí agora eles têm costume de mudar mesmo, então destruíram a cidade lá porque eles foram embora. Agostinho também relembra o destino final de cada rei de Roma, que muitos morreram de uma maneira ruim. Rômulo, que ele diz assim que a falsa propaganda dizia que subiu aos céus, né? Tanto que foi elevado como semideus pelo Senado. Mas ele diz outras fontes lá que não caem nessa história, que diz que ele foi assassinado. Então ele diz assim, abre aspas, aconteceram os fatos em resumo explicados por Salustio. Depois os senadores começaram a submeter o povo ao jugo da escravidão, a dispor, à moda dos reis, da pessoa e da vida, a proibir-lhe a entrada no campo e a governar sozinhos o império, sem para nada contar com os demais, que foi quando, fecha aspas, que foi quando aconteceu a revolta dos plebeus contra os patrícios. Santo Agostinho diz, abre aspas, a quem irritar-se comigo, pergunto, tolerar-me-iam se me limitasse a dizer o que disse Salustio? Sobrevieram muitas revoltas, sedições e por fim guerras civis, enquanto alguns potentados que tiveram graça com os demais mascaravam o seu domínio com o especioso título de senadores do povo. Dava-se o nome de cidadão a bons e maus, não por causa do merecimento deles junto à república, pois todos estavam igualmente corrompidos, mas segundo o poder econômico de cada qual, e segundo a capacidade de prejudicar, porque defendia o presente, assim o consideravam bom. De fato, no tempo de Santo Agostinho, já antes, né, eu acho que no século III, teve um imperador que deu cidadania romana a todos os habitantes da província. Todos os habitantes do império eram cidadãos. Então, esse era o caso na época de Santo Agostinho. Mas, no passado, inclusive no tempo de São Paulo, que era cidadão romano, se comprava a cidadania romana. Se comprava como um título. São Paulo nasceu cidadão romano, porque o pai dele era. Mas tem um episódio lá que São Paulo é preso, e aí ele diz lá que era cidadão romano, o guarda que ia bater nele fica assustado, chama o centurião, e o centurião espantado diz, bom, com muito custo eu consegui comprar minha cidadania. E aí Paulo responde para ele,
Aí, eu sou cidadão romano de nascença. Então, Santo Agostinho mostra como o domínio dos mais ricos, dos mais fortes sobre os mais fracos, era um sinal aí de corrupção da República. E aí ele faz um longo discurso sobre onde estavam os deuses e vai citando uma série de calamidades da natureza lá que aconteceu na época de Roma. Essa figura retórica de quando você vai repetindo um refrão, isso chama antífona na retórica clássica. Então ele diz assim: onde estavam esses deuses quando os romanos, a quem com diabólica astúcia se entregavam para que lhes rendesse culto, se viram atormentados por tantas calamidades? Onde estavam quando o cônsul Valério, em defesa do Capitólio sitiado, foi morto por foragidos escravos? Onde estavam quando a cidade, assoberbada pelos mais pesados trabalhos e sedições, permaneceu tranquila à espera dos embaixadores que enviaram a Atenas para trocar as leis e se viu presa da fome e da medonha peste? Onde estavam quando o povo faminto criou pela primeira vez o prefeito do abastecimento de trigo e, tornando-se cada vez mais negra a fome, Espúrio Mélio, para prover de trigo a multidão faminta, incorreu no crime de atentar contra o reino e foi morto por Quinto Servilho. Veja que ele vai sempre citando episódios da história de Roma que um pagão culto conhecia. Mas ele queria mostrar, falou, veja como também conheço. Vocês não estão lendo nenhum ignorante, né? Onde estavam quando, declarada a gravíssima peste, o povo, já cansado da inutilidade dos deuses e sem recurso algum, determinou oferecer-lhes novos lectisternios, coisa nunca antes vista? Essa cerimônia do lectisternios era uma espécie de jantar que se oferecia aos deuses. Colocava lá os ídolos, né? Em torno da mesa se fazia um jantar. Uma espécie de teatrinho com os deuses. Onde estavam quando, combatendo sem resultado algum contra os veientinos, pelo espaço de 10 anos o exército romano sofrera graves e frequentes perdas, até por fim prestar-lhe auxílio Fúrio Camilo, depois condenado por sua ingrata cidade? Onde estavam quando os gauleses conquistaram, saquearam, incendiaram e transformaram Roma em verdadeiro cemitério? Onde estavam quando a famosa peste causou estragos de tal modo notáveis que nela morreu o próprio Fúrio Camilo, defensor primeiro da ingrata república contra os veientinos e depois seu libertador do poder dos gauleses? E quando, enquanto alguns sucumbiam à grave peste, outros muitos eram, em meio do exército, fulminados a raio? E quando Roma, dizimada por outra epidemia não menos pavorosa, se viu obrigada a trazer Esculápio de Epidauro? Esculápio é o deus da medicina. Como se tratasse de deus médico, porque ao rei de todos os deuses, a Júpiter, que no Capitólio há muito tempo assistia os muitos estupros, principal ocupação da sua mocidade, não lhe permitiram talvez aprender medicina. Então Santo Agostinho ainda tira um com a cara aí do Esculápio. Precisaram trazer um deus de fora aí, porque Júpiter estava tão ocupado em observar estupros, já tinha um monte de história de Júpiter que tomava forma humana e pegava a mulher dos outros, etc. Então, Júpiter estava tão ocupado com essas coisas que não aprendeu medicina. Foi preciso trazer o Esculápio de fora para lidar com a peste. Então, veja, Santo Agostinho lembra diversas calamidades da história de Roma antes de Cristo. E só cita episódios antes de Cristo. Para dizer, bom, vocês culpam o cristianismo, mas quando não tinha Jesus ainda, quanta coisa aconteceu. Onde estavam os deuses que vocês estão dizendo aí que protegeriam a cidade? Depois, ele fala das agruras das guerras púnicas, que é contra Cartago, dos massacres promovidos por Mitridates, que era um rei lá da região da Grécia, do assassinato dos irmãos Graco, dos massacres de Mário e Sila, das guerras servis, foi quando, até o filme, né, Espartacus, os servos se rebelaram contra os romanos, as guerras sociais, que é quando os aliados da Itália se rebelaram contra os romanos, da guerra civil entre César e Pompeu, e conclui que todo esse mar de sangue e violência aconteceu antes de Cristo, e que ninguém os atribui ao culto dos deuses, mas que os males atuais querem atribuir ao fato dos romanos não cultuarem agora os mesmos deuses que nada fizeram no passado. Então ele diz assim, abre aspas, se a humanidade houvesse recebido a doutrina cristã antes das guerras púnicas, e acontecesse tamanho estrago como o quebrantamento da Europa, da África, nenhum desses que agora toleramos atribuiria esses males a outra coisa
senão a fé cristã. A voz dele seria muito mais intolerável no tocante aos romanos, se ao recebimento e à expansão da doutrina cristã seguissem a invasão dos gauleses, a desolação de campos e povoados, causada pelo rio Tibre e pelo fogo, ou, coisa que ultrapassou todos esses males, as guerras civis. Todos os outros males acontecidos tão incríveis que foram considerados prodígios, se sobreviessem nos tempos cristãos, a quem os atribuiriam, senão aos cristãos? Então o livro 3 conclui assim, Santo Agostinho mostrando, olha, tudo de ruim que aconteceu no passado, vocês não atribuíram aos deuses. E agora, porque está acontecendo mais um evento ruim na história de Roma, vocês estão atribuindo ao cristianismo. Então, livro 4.